Então, pessoal, nessa semana nós vamos dar continuidade aí ao papo sobre ansiedade. A última live a gente abordou esse tema e hoje eu trouxe uma convidada especial, a psicóloga Erivane Correia, para a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade e o comportamento alimentar, para a gente entender como a ansiedade ela pode afetar o nosso comportamento alimentar. Oi, pessoal, meu nome é Arivane, eu sou psicóloga, eu trabalho com a psicologia do esporte. O meu público, ele está voltado aos praticantes de atividade física, de exercício físico, que buscam emagrecimento, qualidade de vida, saúde, bem-estar, trabalho com autoimagem, com autoestima também. Antes de mais nada, é importante entender o que é a ansiedade, né? A ansiedade ela é um estado emocional. Isso. Então, todo mundo tem ansiedade. É a ansiedade que nos ajuda a nos preparar para o risco, para o perigo e também para situações de exposição. Então, assim, vão haver diversas situações na nossa vida que vão nos deixar ansiosos. E tudo bem, faz parte até para nos ajudar a lidar com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Vani, para a gente como a ansiedade ela pode afetar o nosso comportamento alimentar. Então, como você colocou, a ansiedade, ela tem um nível normal, aquele que nos prepara para diversas situações, principalmente para eventos novos, né? Aí não dá para viver sem ansiedade. Mas a partir do momento que as sensações que a ansiedade nos traz se tornam intensas, a partir do momento que elas são muito frequentes e passa a trazer algum tipo de prejuízo para a nossa vida, seja nas relações, seja na vida profissional, seja nos impedindo de fazer aquilo que a gente quer e precisa fazer, aí ela já se torna uma ansiedade patológica. E é justamente nesse momento que muitas pessoas acabam desenvolvendo uma relação ruim com o alimento, né? É o que eu chamo de relação mente e comida, né? A nossa forma de enxergar o alimento acaba se tornando um tanto é, prejudicada, Uhum. que nos leva a comer muitas vezes de forma compulsiva, assim, de não se dar conta do sabor do alimento, não se dar conta da textura, não se dar conta do quanto que você está ingerindo, da quantidade desse alimento que você está ingerindo, não se dá conta se aquilo. Tem gente que nem se dá conta que aquilo tá bom ou ruim, né? Uhum. Só tá comendo, só tá mandando para fora. E a partir desse momento, muita gente fala que quando está ansioso, quando se sente ansioso, come muito. Algumas pessoas dizem que não come tanto, que deixa de comer. Mas a maioria acaba buscando na comida um alívio para aquela ansiedade, Uhum. acaba buscando um conforto, né, uma forma de se sentir um pouco mais seguro, né, a Uhum. partir do alimento. E a comida, ela realmente nos leva a ter sensações de prazer, né? Ela nos ajuda a liberar até endorfina, né, que é um hormônio do prazer, para que a gente se sinta um pouco melhor. E a grande questão é que esse prazer, ele dura bem pouco, né? É um prazer que ele é momentâneo, e o pior vem depois, porque o prazer vai passar e depois vai ter aquela sensação de culpa, aquele sentimento ruim, aquela frustração do porquê que eu fiz isso, né? Eu não queria comer tanto, não foi a fome que o fez comer tanto, e sim uma emoção que estava ali dentro, né? Por questões mal resolvidas, às vezes por algum problema, por alguma situação que se chateou, por alguma angústia, e ele acabou descontando tudo na comida. Uhum. É o que a gente chama também de fome emocional, né? Que na Sim, verdade muitas vezes a pessoa já está saciada, mas ela recorre à comida para preencher esse vazio, né, emocional. Ela está ali angustiada e acha que a comida vai compensar. Assim também como algumas pessoas fazem isso com outras coisas, como por exemplo as drogas. Então a pessoa que usa drogas, ela usa a droga como uma coisa compensatória, porque todo mundo sabe que as drogas têm um efeito destrutivo, é um comportamento destrutivo. Mesmo assim, isso. ela usa, porque quando ela usa a droga, ela sai daquela realidade. O que acontece com a comida é isso. Ela sai E daquela se realidade torna, da angústia e sente um alívio. e se torna um ciclo vicioso, né? Assim, eu me senti ansioso, tô angustiado, tô com raiva, tô feliz, porque não come só quando tá ansioso, nem que tá com raiva, come também quando tá muito feliz.
e vou comer, porque eu preciso, porque eu mereço. Aí come mais do que aguenta algumas vezes, né? A gente tá falando aqui de episódios compulsivos, a gente não tá falando de um comer normal, a gente tá falando de algo que foge da normalidade mesmo. E aí come, se sente culpado, frustrado, ok. Aí repete de novo o ciclo, em outro momento, né? Porque não resolveu aquilo, tá em aberto, né? A angústia, eu costumo dizer que a angústia é uma fala entupida. E às vezes é entupida pela comida, Uhum. né? Aquela sensação que a gente sente aquele mal-estar que vai aqui, que vem até aqui e pega a região do tórax toda. E fica aquela sensação ruim. É como se aquele aperto no peito que a pessoa às vezes não sabe explicar o que é. E aí ela começa a comer mais para tentar tampar aquilo ali, porque ela não consegue, ela tem dificuldade para falar. Às vezes ou ela não encontra alguém que ela confie e que ela possa se abrir, então ela vai comendo. E a comida traz um pouco de alívio para aquele momento. Mas é momentâneo, como a gente falou, né? Não é uma coisa que resolve. Uhum. É, pelo contrário, isso vai potencializar esse problema. Uhum. E tem um outro fator aí que é importante ressaltar, que a pessoa já usa a comida como algo compensatório, né? Eu vou compensar aqui essa angústia com a comida, vou me sentir bem. E hoje a gente vive numa era da industrialização, os alimentos industrializados. Então, geralmente uma pessoa que vai recorrer à comida porque está angustiada, ela não vai parar para fazer um alimento saudável. Muito difícil isso acontecer, é muito raro. Ela vai recorrer o que a produtos industrializados, coisas que estão já prontas, disponíveis, sem contar também a correria hoje, né, das pessoas. As pessoas vivem numa rotina de trabalho intensa, de estudos. Então, o hábito alimentar acaba sendo algo destrutivo. E parar para pensar a Uhum. nossa relação com a comida é algo interessante, porque geralmente a gente não pensa. Ninguém para para É, pensar e como é que eu me relaciono com a comida. A minha alimentação é boa? Lógico, tem gente que tem a alimentação saudável, que pensa nos benefícios do corpo, mas a gente não pode esquecer que o corpo e a nossa mente está integrado. Embora a gente separe como saúde mental e saúde física, é uhum. integrado. Então, aquilo que eu ingiro também tem a ver com a minha saúde mental, né? Vai afetar o meu estado emocional e sim, pode trazer consequências. Exato. E essa busca por alimentos industrializados, né, por aquilo que já está pronto, também é fruto de uma ansiedade. Né? O que que a ansiedade faz com a gente? Ela antecipa o futuro, ela quer tudo para ontem. O imediatismo, querer tudo logo, tudo pronto. Então, aquilo que está pronto, ele é mais fácil, é rápido e, e corresponde à necessidade do momento, né? Sacia o Uhum, desejo, às vezes, que falando de fome emocional e fome física, a fome emocional ela se caracteriza muito por um desejo do uhum, comer. Ah, eu queria comer alguma coisa. Mas aí você tem feijão, tem arroz, tem salada, tem fruta. Não, eu quero uma coisa diferente. uhum. Entende que não é fome? Eu É quero uma coisa verdade. diferente. Tô com vontade de comer um chocolate, tô com vontade de comer uma pizza, tô com vontade de comer uma coisa, um sorvete, né? Vontade de tomar uma coisa gelada, uma coisa quente. Então, assim, Só é diferente como ela busca e pronuncia isso. só que E geralmente é o que está pronto. Só que o que acontece é geralmente que as pessoas usam muito pouco a palavra vontade. Geralmente elas usam o termo fome. Ah, eu tô com fome. Ah, você quer comer o quê? Vamos comer. Ah, mas é uma coisa diferente. Então não é fome, se é uma coisa diferente, porque quando você está com fome, qualquer alimento vai saciar a sua fome. Você tem a necessidade fisiológica, e qualquer alimento que você ingerir vai saciar a sua fome. Agora, quando você diz que está com fome, busca coisas específicas, e geralmente essas coisas específicas estão relacionadas a doces, a coisas mais gordurosas ou a massa, realmente a vontade ela vai tender justamente para esses tipos de alimento. E aí é que a gente entra numa via de mão dupla, né? Porque assim como a ansiedade ela pode afetar o nosso comportamento alimentar, ela pode até nos levar a uma compulsão alimentar, o alimento também pode provocar um descontrole, uma desregulação nas nossas emoções, porque assim, quanto mais alimentos gordurosos ou doces eu ingiro, mais isso vai alterar no meu humor. Por exemplo, se eu como uma comida mais pesada,
a minha disposição ela não vai ser a mesma. Eu vou ficar fadigada, cansada, isso vai interferir na minha produtividade, vai me gerar uma irritabilidade, eu vou ficar irritada. E aí, por perceber Exato. que eu não estou sendo tão produtiva, eu não estou rendendo durante o dia, que eu estou mais lenta, eu estou cansada e mais irritada, eu fico mais ansiosa, porque eu vou ficar preocupada com o meu rendimento. Como é que eu vou ficar funcionando assim dia após dia? E aí gera uma ansiedade maior. E essa ansiedade, ela faz com que você vá lá e coma de novo. Então, por isso que a gente traz esse ponto aqui, a importância da gente parar para pensar sobre os nossos comportamentos alimentares, porque a gente faz tudo de maneira muito automática, a gente não para pensar as consequências dos nossos comportamentos, inclusive com as nossas refeições, com os nossos alimentos. E parar para pensar sobre isso nos traz uma clareza, e aí sim a gente consegue mudar um quadro de ansiedade, ou seja, regular. A gente não fala de curar a ansiedade, a gente fala de regular ela, porque se ela está me Uhum. trazendo prejuízos e ela aparece constantemente no meu cotidiano, ela passa a ser uma ansiedade patológica. E a ansiedade patológica, ela pode trazer consequências gravíssimas para a pessoa. Exato. O nosso corpo, ele estimula algumas necessidades, como o sono, a fome, a sede. Mas quem escolhe como vai responder a essas necessidades é o nosso cérebro, é Uhum, a nossa mente. Por isso que eles estão tão interligados. Então, a forma como a gente vai escolher como que eu vou descansar, a qualidade do meu sono, o que que eu faço antes de dormir, vai interferir na qualidade do meu sono, né? Que tipo de exercício eu escolho fazer no dia a dia vai interferir em como meu corpo vai se desenvolver na minha disposição, né? Que tipo de alimento eu escolho para poder comer, desde a hora que eu acordo até o momento que eu vou dormir, vai interferir em todo o meu ciclo circadiano também. uhum, Então, muitas pessoas também desenvolvem insônia por uma má alimentação. Muitas pessoas desenvolvem a obesidade por uma má alimentação. Muita gente desenvolve problemas intestinais por uma má alimentação, intestino constipado, desenvolve inclusive o mau humor, né? Esses dias uma nutricionista lembrou de uma coisa bem interessante, que é a pessoa que está enfesada, né? uhum, Aquela que o intestino fica preso, ela não consegue ir no banheiro, você já percebe na cara da pessoa, no rosto dela, a fisionomia dela muda. Né? E uhum, não tem como ela não ficar enfesada se quer dizer que ela está cheia de fezes mesmo, né? Não tá, isso é decorrente da própria alimentação dela, uhum. que está inadequada Se para o você não tem, intestino dela para aquele momento. se você não tem uma alimentação adequada, o seu intestino ele não vai funcionar bem, né? Então, é uma sobrecarga para ele, ele não vai funcionar como ele deveria funcionar. Então, se a pessoa ingere mais níveis de açúcar, maior quantidade de açúcar do que é o ideal, ou se ela come mais gordura do que ela deveria, Uhum, ou se ela come mais carboidrato ruim do que ela deveria, ela vai estar também prejudicando a sua cognição, porque vai influenciar também na memória, na concentração, na atenção, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, porque a uhum, gente acha que ainda é separado. Né? As pessoas ainda acham que a cabeça é uma coisa, o corpo é outra coisa, que a memória é uma coisa, né? Que a atenção é outra coisa, quando na verdade é todo o conjunto uhum, que vai ser influenciado pelo nosso comportamento, principalmente o comportamento alimentar. uhum. Ela também falou, essa mesma nutricionista, que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Isso. E é verdade. E é verdade. Ele é o segundo cérebro porque ele produz mais ou menos 90% da serotonina, que é responsável pela sensação de De relaxamento, de prazer. bem-estar, de prazer. Então, a serotonina, na verdade, ela é produzida na sua maior parte no intestino. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Inclusive, há alguns anos atrás eu não tinha esse conhecimento e eu tinha, assim, maus hábitos alimentares. Foi o que contribuiu também para uma ansiedade generalizada. Eu já estava vivendo fatores externos por conta de trabalhar muito, de dormir pouco, de me alimentar mal. E aí eu desenvolvi uma ansiedade generalizada porque eu me preocupava o tempo todo, porque eu tinha que estar no meu trabalho, na faculdade, no tempo certo, eu não podia me atrasar, então eu dormia mal, eu comia mal. E isso só fez agravar, porque assim, a alimentação era muito ruim. E, né, falando dessa questão da serotonina, no intestino que ela desenvolve a maior porcentagem. Então, algum tempo atrás eu não tinha esse conhecimento. E, assim, ter esse conhecimento é,
fez com que eu conseguisse lidar até mais, melhor, aliás, com o processo mesmo de regular essa ansiedade. Porque, assim, quando a gente não se conhece, a gente não conhece nosso funcionamento físico, a gente, sim, vai ter vários problemas e não vai saber como administrar isso, como lidar com isso. Sim, muitas vezes vai procurar um profissional, mas muita gente não procura um profissional, tá sentindo ali aquele mal-estar, a vida não tá Uhum. fluindo bem, e não entende o porquê. Então, quando você busca um profissional e também entra nesse processo de autoconhecimento, a sua vida muda significativamente. A vida muda muito. A sua qualidade de vida melhora bastante. Exato. Então vamos entrar um pouquinho aí sobre a compulsão alimentar, né? Que todo esse Hum, comportamento pode desenvolver. Então, o que que é de verdade a compulsão alimentar? Que muita gente acha que tem uma compulsão alimentar, mas desconhece o que que é adoecimento e o que que é episódio de compulsão alimentar. Então, assim, o que que caracteriza a compulsão alimentar? É o ato, né, caracterizado pelo comportamento de comer compulsivamente em excesso uma enorme quantidade de comida por pelo menos 2 horas seguidas, ininterruptas, sem intervalo. 2 horas seguidas, comendo muito, e que isso se repita pelo menos 2 vezes por semana. uhum, Esse é o comportamento de uma pessoa que desenvolveu uma compulsão alimentar, tá? E isso pode trazer vários riscos para a saúde, vai trazer riscos também para o ganho de peso em excesso, desenvolvendo boa parte, desenvolve também a obesidade ou fica acima do uhum, peso, vai implicar na autoestima da pessoa, ela pode desenvolver problemas com a própria autoimagem, né, de distorção da imagem de si mesma, sem falar que isso se torna um ciclo vicioso. Aquela pessoa come muito, comeu, 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 se sente aliviado no momento, sente prazer, depois vem o sentimento de culpa, tristeza, e aí ela pode também desencadear alguns transtornos alimentares, né, uhum, como a bulimia, né, a anorexia também está presente. E aí ela tem alguns comportamentos de bulímico, que é a estratégia compensatória, né, que a gente chama dentro da psicologia, que é a indução do vômito, uhum. ou vai tomar laxante. Então, assim, eu comi muito, ok, tô culpado, o que que eu faço agora com essa culpa? Aí a pessoa vai lá, busca uma estratégia compensatória por meio de um medicamento para tentar tirar aquilo do organismo dela, ou provocando vômito, quando na verdade isso também não resolve, porque isso só vai ocasionar, é como se fosse uma bola de neve, né? Que só vai crescendo, que só vai crescendo. E até separei aqui, Rose, alguns sinais para que as pessoas consigam identificar a compulsão alimentar, né? Que é caracterizado que é aquela pessoa que ela está se alimentando muito rápido, que ela não mastiga o alimento direito, ela só engole, né? Vai comer, comer, ela está comendo com os olhos, ela viu, gostou e começa a comer, não presta atenção no alimento, não se dá conta do sabor do alimento, ou ela come mesmo sem fome, né? E mesmo depois de se sentir satisfeita, e ela come muito. Então, a compulsão alimentar, ela come muito em pouco tempo. Alimenta-se escondido, aquela pessoa que na frente dos outros, ela não come nada, né? Ela tá ali seguindo tranquila. Mas quando as pessoas estão distantes, ela acaba comendo mais do que ela aguenta e come muito rápido porque ela não quer que ninguém veja. Come escondido, come rápido e come sem estar com fome. A Ivane, outra só para coisa, complementar, aí isso acaba reforçando ainda mais o sofrimento, porque a pessoa passa a ter uma vida às escondidas, né? Porque essa relação com a comida faz com que ela busque momentos, ela tente se esconder das pessoas, ela vai escapar, ela vai ficar hipervigilante, então isso é um sofrimento tamanho para a pessoa que, né, tem um transtorno compulsivo. a tendência é que essa pessoa, ela começa a se isolar socialmente. Uhum, A tendência, tá? Não é uma regra. Mas assim, ela sente a necessidade de ter esses momentos, né, de comer, né, porque dá muito prazer, de verdade, para ela. E aí ela vai deixar de estar em alguns ambientes, porque na frente dos outros, ela ainda enxerga como se é algo ruim. Ela uhum, acha que é feio comer muito na frente dos outros. Então ela requer ficar só por um tempo para poder comer, sem que as pessoas a observem, sem que as uhum. pessoas a julguem, que ela tem medo do julgamento, né? Do outro falar, nossa, como você está comendo? Nossa, né? Mas até ela chegar aí, ela já comeu muito também na frente dos outros, tá? E aí as pessoas começaram a apontar, começaram a observar, começaram a julgar, e aí ela tem
vai tentar ter um comportamento de se distanciar das pessoas para comer. E a outra coisa é a noite para poder comer. Uhum. É aquela pessoa que ela até seguiu o dia dela tranquilo, ela conseguiu manter ali uma alimentação tranquila, mas ela vai dormir pensando na comida e ela vai levantar no meio da madrugada, quando todo mundo está dormindo, para que ela possa ter esse momento que para ela traz muito prazer, que é comer muito. Então ela vai procurar na geladeira o que tem, vai procurar o que tem na cozinha para tentar suprir essa necessidade que ela sente. E por fim, é ter o sentimento de tristeza e culpa depois de comer tanto. Então essa compulsão alimentar não é só você, nossa, eu comi muito, chega, tô assim, empanzinado, né? Assim que às vezes a gente fala, né? Comi tanto. Não é essa pessoa que comeu tanto ali e ela reconhece que ela comeu muito e ela vai se controlar daqui a pouco. É aquela pessoa que ela comeu muito, ela não tá aguentando e ela tá empurrando a comida. Ela é capaz de comer ali uma pizza muito grande, de tomar 2 litros de coca sozinha, depois ela come chocolate, toma sorvete e come mais bolo. Entende? E ela recorre, é interessante que ela recorre a alimentos que são riquíssimos em carboidrato, em gordura e em açúcar. Porque são alimentos que trazem a sensação de prazer mais rápido. A culpa vem depois que tudo isso aconteceu e a culpa ela não vai resolver nada, né? Não adianta sentir culpado depois que não resolve. Já aconteceu, já passou, então ela precisa identificar o que está levando ela a ter esses episódios compulsivos, Uhum. né? O que está acontecendo antes que ela está indo para uma fome emocional que não é a fome fisiológica. É importante ressaltar também assim que muita gente ainda não tem, né, a compulsão alimentar, mas está comendo exageradamente por conta da ansiedade. Então, assim, comer exageradamente ainda não quer dizer que seja uma compulsão alimentar, que, como o Vani colocou, tem vários outros fatores que contribuem para ser diagnosticado como um transtorno alimentar. Mas é importante observar isso. Se você está comendo em momentos, né, onde você já era para você estar satisfeito, porque você acabou de fazer uma refeição, aí daqui a pouco você sente essa vontade de comer, ou você está angustiado, você vai lá e descarrega isso na comida. É importante ficar alerta para esse tipo de comportamento, porque esse comportamento é como se fosse um sinal de alerta para uma possível compulsão alimentar, para desenvolver esse transtorno. Então, assim, se observar, se auto-observar é de fundamental importância. Porque se você está adquirindo esses hábitos alimentares que têm te feito mal, às vezes a gente nem se dá conta. Mas observar como é que você se relaciona com a comida é importante. Então, se você tem feito isso, mas ainda não tem comido escondido, não tem comido a ponto de passar mal, você ainda não tem uma compulsão alimentar, mas é importante ficar em alerta. E nesse momento, se você sente dificuldade para lidar com isso, é importante buscar ajuda profissional. Porque, gente, o que acontece? Dificilmente a gente muda alguns comportamentos. Quando a gente fala da ansiedade desregulada, dificilmente essa ansiedade ela vai reduzir, ela vai voltar ao nível normal, ela vai voltar para a ansiedade normal sozinha. A gente precisa de ajuda, sim, a gente precisa de ajuda profissional, a gente precisa de uma pessoa que tenha conhecimento específico na área para poder nos orientar, para que a gente consiga sair desse processo de um possível adoecimento quando, né, do adoecimento. Quando a gente fala do adoecimento, aí não tem escapatória, tem que buscar ajuda profissional. Mas quando a gente fala de um possível adoecimento, é importante ficar em estado de alerta, porque assim, as pessoas se preocupam muito com o corpo. Então, assim, é muito comum as pessoas fazerem check-up. Mas quando as emoções elas não estão bem, elas estão desreguladas, quando você não está se sentindo bem emocional, você não faz nada. Então, assim, o não fazer nada pode te gerar um adoecimento emocional a longo prazo ou a curto prazo mesmo. E aí, não só o adoecimento emocional, mas vem as comorbidades. E aí vai surgir também o adoecimento físico. Eu separei aqui para umas 4 dicas, né, assim, para o Uhum. pessoal que talvez tenha se identificado com aquilo que a gente falou. De repente, eu conheço alguém que percebe que está passando por isso, né, e não sabe muito bem o que fazer. Tem algumas dicas que são interessantes. E se mesmo com algumas dicas vocês não conseguem se sair, né, dessa questão alimentar, aí a gente vai fechar aqui falando sobre a importância que Rose colocou da ajuda profissional, né? Então, assim, para que serve o psicólogo?
é para me ajudar naquilo que eu não consigo sozinha. Né? E Uhum. terapia é para todo mundo, não é só para alguns. Então, sempre que eu tenho dificuldade de resolver uma questão pessoal sozinha, é o momento de eu buscar ajuda. Né? E compulsão alimentar é Uhum. uma coisa muito séria, gente. Não é algo que a pessoa faz por. Ela tá com vontade de comer, deixa ela comer. Né? Boca foi feita para poder comer, comida é feita para comer. Então, a gente tem que ter cuidado com essas formas da gente tratar coisas, tratar as pessoas que passam por isso, porque isso leva a um adoecimento muito ruim. Pode desenvolver uma depressão também. A gente fala de ansiedade, mas a depressão também existe, também está presente quem sofre com isso. Né? Então, a primeira dica que eu trouxe aqui é, né, entenda por que você come desesperadamente. Então, sempre que você pensar em comer algo, quando dá aquela vontade muito forte, né? Às vezes, nossa, vou atacar a geladeira. Cheguei em casa, aconteceu alguma coisa, vou comer logo. Antes de você comer diretamente, pensa um pouco sobre o que você está sentindo. Será que eu tô triste? Eu tô angustiada? Eu tô ansiosa? O que que aconteceu no meu dia? O que aconteceu antes de eu chegar até aqui? Complementando essa fala, uma coisa que a gente vê muito é que é muito comum, não só nessa situação, tá? Mas eu vou citar essa situação. Término de um relacionamento, por exemplo, um namoro. Aí é muito comum ver a pessoa comendo uma panela de brigadeiro, ou então com um potão de sorvete lá e se acabando ali de tristeza, mas comendo o potão de sorvete ou brigadeiro. E assim, geralmente esse comportamento, não que não aconteça com o homem, mas é bem frequente com a mulher. Né? A mulher Exato. ela tem uma tendência maior a desenvolver, 2 vezes maior a desenvolver um transtorno de ansiedade do que homens. Então, assim, a gente vê isso no dia a dia, e a televisão mostra isso pra gente, né? As novelas mostram, os filmes mostram. A pessoa terminou um relacionamento, ela vai chorar suas mágoas ali com a comida. E geralmente é um doce. É algo, ou é um doce, ou é algo gorduroso, ou é massa, mas geralmente a gente vê muito doce. Rose, indo um pouco mais a fundo, isso também tem a ver com amor próprio, tem a ver com a baixa Hum. autoestima. Então, assim, se antes eu estava com uma pessoa, eu me cuidava, agora que eu estou sem ela, que eu estou sozinha, eu vou me descuidar. Eu vou deixar de cuidar de mim, do meu corpo. Então, quando eu deixo de cuidar do meu corpo, quando eu deixo de cuidar das minhas emoções, eu estou me amando menos. Uhum. É um ato de desamor. Quando eu cuido da minha alimentação, quando eu pratico algum esporte, quando eu resolvo tomar alguma atitude em prol do meu bem-estar, eu estou me amando mais. Uhum. Entende? Então, assim, qual a importância mesmo que as pessoas têm na nossa vida, né? Por que essa pessoa é tão importante ao ponto de eu só merecer estar bem se eu estiver com ela? Quando, na verdade, deve ser o inverso. Você precisa estar bem, independente se você está com ou sem alguém do seu lado. Até mesmo porque se você está bem consigo, você vai ter relações mais saudáveis. A tendência é que você tenha relações mais saudáveis. Quando você não está bem consigo mesmo, geralmente as relações elas são mais conflituosas, seja relacionamento amoroso ou de amizade, de trabalho. Então é importante pensar, né, nessa autoconexão que o autoconhecimento traz. O Exato. autoconhecimento, ele nos resgata para nós mesmos. Porque a ansiedade, ela faz o quê? Ela nos suga de nós. Ela tira a gente do presente e coloca num looping aí de preocupação e de comportamentos desadaptativos e disfuncionais. E aí, quando eu penso em trabalhar as minhas emoções e regular a minha ansiedade, eu tenho que voltar para mim. Então, eu tenho que ter o autocuidado, eu tenho que observar melhor o meu corpo, eu tenho que observar melhor as minhas emoções, eu Uhum. tenho que sentir os meus sentidos. Eu costumo dizer, Vânia, que a ansiedade é como se ela apagasse, ela pegasse uma borrachinha e apagasse os nossos sentidos. Aí a gente tem audição, tato, olfato, paladar, e é como se a gente perdesse essa percepção. A gente tem, mas a gente não percebe muito. Então, a gente sente muito pouco o cheiro das coisas, dos alimentos, do cheirinho agradável que uma pessoa tem. A gente sente muito pouco o toque, a textura dos alimentos, a textura das coisas. Uhum. A gente vai vivendo assim num mundo de preocupações, sempre projetado para o futuro, e esquece. É como se eliminasse aí as suas sensações, as suas percepções. A gente Exato. vivencia muito pouco.
A ansiedade, ela nos tira do momento presente e nos leva para um Aham, momento onde não existe. E a gente nem sabe se vai existir, porque não exato. temos controle do futuro. Não é isso? E o que a gente tem é o agora, né? Bom, é o agora. Não temos o passado e não temos o futuro ainda. É só o momento presente, é esse que a gente precisa viver da melhor forma. Que a vida é Exato. uma só. E a segunda dica, podemos passar, Sim. é buscar outra fonte de prazer, né? Nós falamos no início que a comida, ela é uma fonte de prazer muito boa, por sinal, tudo que a gente vai fazer nos leva a comer. Tem um aniversário, tem comida, casamento tem comida, formatura tem comida, vai comemorar porque chegou um amigo de fora, tem comida, vai comemorar porque passou no vestibular, tem comida, passou no concurso, tem comida, enfim. Encontrem amigos em casa, tem comida. Então, a gente associa a comida a momentos de prazer e ela é, por si só, muito prazerosa, não é Uhum. isso? Então, um exercício que eu sugiro, né, para os meus pacientes que estão em processos de melhora do seu físico, melhora da sua saúde, até de emagrecimento também, é fazer uma lista dos prazeres, né? Colocar nessa lista tudo aquilo que você lembrar que te faz bem, que te dá prazer na vida, mas que não insira comidas e bebidas. Vale tudo, né? Vale ver um filme, sair com os amigos, passear, vale viajar, vale no cinema, vale você ouvir música, vale dançar, né? Vale ir no teatro, vale tantas coisas, vale fazer uma caminhada, a gente que adora praticar uma caminhada na avenida. Então, vale muitas coisas. Ligar para alguém, né? Que muitas coisas que nos fazem bem, claro que eu citei alguns exemplos, mas cada pessoa aí, dentro da sua particularidade, vai ter outras fontes de prazer. E a partir disso, você vai suprindo uma necessidade de se sentir bem quando você estiver ansioso nessas outras coisas. E Uhum. não buscar tudo na comida. E não buscar na comida a solução, o conforto, o alívio para aquele momento de ansiedade. Que a ansiedade é um momento, gente. Ela vem, mas ela vai passar. Né? Você não vai ficar para sempre ansioso. Né? Uhum. Ninguém não se considere a pessoa ansiosa. Eu tenho desconstruído essa ideia da pessoa ansiosa, mas que para você, que vocês entendam, a ansiedade é um estado emocional que ela vem, tem um tempo de duração e passa. Cada pessoa vai ter o seu momento, cada pessoa vai ter sua forma de manifestar, mas vai passar, tá? Uhum. Então, só que esses momentos podem ser cruciais para você entrar em uma via que não é boa, para você entrar por um caminho que vai te fazer mais mal do que bem. Então, para você não depositar todo a sua busca, esse alívio da sociedade na comida, existe várias outras formas. Existem Uhum. várias opções que você pode escolher para poder fazer. Então, faz a listinha e deixa separadinha. Sempre que você sentir essa fissura, essa vontade de comer, recorre à lista. Se a fome continuar, é porque é fome fisiológica, aí você vai lá e come. Mas antes de ir direto na comida, buscar as outras opções. E é exatamente isso que a ansiedade faz, né, Vani? Ela vai eliminando os prazeres da vida. Aquilo que a gente tinha prazer em fazer, a gente passa a não ter mais prazer. Não é nem que não tem mais prazer, a gente passa a eliminar, porque a gente está tão presa aqui dentro ao pensamento, porque a ansiedade ela começa a ser produzida aqui, através dos pensamentos. Então, você está tão presa ali aos pensamentos ansiosos que você vai eliminando as coisas. E às vezes você fala até que não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, mas você tem tempo para estar no estado de ansiedade, para entrar nesse looping de sofrimento. Então, assim, muitas vezes, quantas vezes as pessoas perdem horas pensando e matutando um monte de coisa sem conseguir fazer nada direito, porque, assim, está naquele processo de ansiedade quando, se ela para e pensa mais racionalmente e aí usa essa dica que você deu de fazer a listinha, falar, não, eu percebo que agora eu estou num estado de ansiedade elevada, então deixa eu fazer alguma coisa para me acalmar. E aí vai lá, eu vou assistir um filme, aquela série que eu queria assistir. Ah, hoje eu vou no cinema, tem aquele filme lá. Vou dançar, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Vai fazer alguma coisa que te dá prazer, porque você sai, gente, é incrível. Você sai mesmo daquele processo de sofrimento. Você começa a fazer ali, lógico, você está ainda com o pensamento preso na ansiedade. Só que assim, à medida que você vai Uhum. fazendo, você vai relaxando, se sentindo bem. E aí você pensa, poxa, eu podia ter feito isso antes, eu podia estar usando
essa ferramenta antes, eu podia estar fazendo isso antes e eu estava aí na vida sendo tomada pela ansiedade. Exatamente. E até visitar um amigo que você não vê há tanto tempo, É né? tão A gente escuta prazeroso. sempre falar assim, nossa, fulano tá sumido, mas na verdade é você que tá sumido dele. Então não é só fulano que tá sumido, você também dá essa sumida e não lembra das pessoas quando você se sente ansioso. Então, quando você faz a lista, ela te ajuda. Eu gosto muito de listas porque ela nos organizam, nos ajuda a ter uma vida um pouco mais ordenada, né? Um pouco Uhum, mais equilibrada. Não me faz enxergar coisas que se eu deixar só na cabeça, eu não consigo lembrar, tá? uhum. Porque a nossa mente, ela pode falhar mesmo. Tem muita gente que tem dificuldade com a escrita, até mesmo porque hoje a gente usa muito celular, computador, então, assim, muita gente não tem o hábito mais mesmo de escrever. E, gente, escrever é terapêutico. Se você soubesse o poder que a escrita ela tem na nossa vida, porque é como o Vani falou, quando você escreve algo, você tá ali com um monte de pensamentos ansiosos. Se você tem um monte de coisa, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajeitar as coisas do meu casamento, eu tenho que fazer tal coisa. Se você fala assim, não, deixa eu parar e anotar aqui, você vai lá e anota no papel, e coloca, faz a lista, cria um espaço, ou seja, aqueles pensamentos que estavam se chocando com o outro, aquele monte de pensamento, vai dar uma aliviada, porque você tirou daqui e colocou no papel. Então, se você colocou no papel, você sabe o que você tem para executar. Dificilmente você vai se esquecer, porque se está ali no papel, só não vai cumprir se você não É. quiser. Mas quando você coloca no papel, você organiza a sua vida. Então, eu tenho tais e tais coisas para fazer. Vai lá e faz e vai ticando. E aí você vai ver que a sua vida vai se organizando, mas não só com relação à lista dos afazeres, mas também das emoções. Eu percebo que eu estou ansiosa agora. E aí entra naquela que você falou anteriormente, Ivan. Então, assim, para pensar o que está te acontecendo. Por que você está nesse estado emocional? Por que você está com essa ansiedade elevada? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Eu estava no trabalho e aí fulano me falou alguma coisa que me chateou, ou eu estou em conflito no meu relacionamento. Você vai descobrir. Se você para fazer essa análise, você vai descobrir. Então, se você pega ali, coloca no papel as suas emoções, os seus pensamentos, você vê com mais clareza. Sabe por quê, gente? Porque quando você coloca aqui no papel, você materializa. Então, se você colocou no papel, você vê com muito mais clareza e você analisa. Então, você passa a perceber melhor a situação e o que está acontecendo com você. Porque quando fica aqui dentro da cabeça, vira uma confusão, porque vai se misturar com outro conteúdo que aconteceu outro dia e aquele monte de coisa. E aí você sente um cansaço. E, inclusive, Vani, um dos sintomas da ansiedade é essa pressão que a pessoa tem na cabeça. E não é uma dor de cabeça comum. É uma pressão, é como se tivesse algo aqui comprimindo, mas na verdade é o excesso de pensamentos ansiosos que te faz aquela pressão. Tem um monte de pensamento aqui dentro desorganizado. Então, se está tudo As desorganizado aqui, vai te preocupações, gerar. né? Exato, as preocupações, isso vai te gerar uma estafa. E aí, quando você começa a colocar no papel, você começa a organizar, você começa até a se entender. Então, por isso que a gente fala que a escrita ela é terapêutica, seja uma lista, até para fazer uma compra no nosso dia a dia, né? Se a gente vai no supermercado e faz uma lista, a chance de a gente comprar coisas que a gente não necessitava e deixar de comprar coisas que a gente realmente precisava é bem maior. Quando você vai com uma listinha, você compra aquilo que realmente você necessitava, você gasta menos, você não compra bobagens e você compra tudo aquilo que você precisava. Você não precisa voltar lá no mercado para comprar uma coisa que você se esqueceu. Então, a nossa mente, ela é uma máquina poderosa. Só que muitas vezes ela, como eu posso dizer, ela sim pode nos prejudicar. Então, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não volto para os meus pensamentos, para as minhas emoções, o que está acontecendo aqui dentro de mim, o que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça, se eu não começo a parar para observar isso, eu não consigo organizar minhas questões na vida. E aí eu vou ficar com um monte de questões, todas em abertos para serem resolvidas e não vão ser resolvidas e vão se acumular. Por isso que a gente fala, né, do tratamento da ansiedade. É importante porque ela pode chegar num estágio até que a pessoa pode paralisar completamente a vida dela, deixar de trabalhar, desenvolver uma síndrome do pânico ou fobia social, ficar isolada dentro de casa, deixar de ter convívio social. Então, assim, sim, gente, é importante ter esse autoconhecimento, passar a se observar mais. Pode ir para a próxima dica, Exatamente, Vânia? Rose. A próxima é bem simples, a mais fácil de todas, ou a mais difícil. Para algumas pessoas talvez seja muito difícil, mas coma devagar.
quando a gente come devagar o alimento, quando a gente mastiga bem antes de engolir, a gente leva para o nosso cérebro a mensagem de que nós estamos saciados. E por mais tempo. E vai demorar mais tempo para sentir fome de novo, né? E é interessante que esse é um exercício o qual eu uso muito também para diminuir os sintomas de ansiedade. De que forma? É a oportunidade que você tem de sentir o sabor, de observar a textura, de observar o som que esse alimento faz dentro da sua boca, de observar o formato desse alimento na sua boca. E isso te traz para o aqui e o agora, te traz para ter a atenção plena. Então, muita gente está reclamando que não consegue se concentrar, que a memória está fraca, que não consegue estudar. É justamente porque está permitindo que a ansiedade tome conta. Né? Então, quando você tem essa atenção plena, você vai resgatar a tua atenção, você vai melhorar a tua concentração e, consequentemente, a tua memória também. Então, esse exercício com alimento, ele é fantástico justamente por isso. Né? Porque, assim, eu vou comer menos, consequentemente, porque eu vou ficar saciada mais rápido, né? Eu não vou ter... Eu vou entender, minha mente vai entender que eu não preciso comer mais. Eu já comi o suficiente. Né? E vou demorar mais tempo para sentir fome de novo. Porque às vezes a pessoa que sofre da compulsão alimentar, ela come agora, come daqui a pouco, come nesse instante, come daqui 10 minutos, come daqui meia hora e vai só comendo. Ela não consegue não consegue ter um intervalo grande entre uma refeição e outra. Ela come pensando um monte de coisa. Ela tá aqui comendo, ela não tá comendo rápido. Por que que ela tá comendo rápido? Porque ela tá pensando em um monte de coisa, quando não tá fazendo um monte de outras coisas. Porque hoje Exatamente. dificilmente as pessoas se sentam à mesa, tem sim muitas pessoas que fazem isso, mas boa parte das pessoas estão ou sentadas no sofá, fazendo uma refeição, olhando para a TV, ou com celular, acessando WhatsApp, redes sociais. E, inclusive, Vânia, uma coisa que acontece é a meditação. Então, quando você está fazendo esse processo de alimentação consciente, você está sentindo o sabor, a textura, você também está meditando, porque você sai daqueles pensamentos ansiosos que te faz comer mais acelerado, você começa a observar não só o alimento, a introdução do alimento, mas o seu corpo. Meditar não é só ficar sentado. Você pode fazer uma meditação sentado, você pode fazer uma meditação numa fila de um banco, você pode fazer uma meditação durante uma refeição. Meditar nada mais é do que esvaziar a cabeça dos pensamentos, sobretudo os pensamentos ansiosos, e voltar a atenção para o seu corpo, para a sua respiração, para o seu organismo. Então, sim, fazer uma refeição onde você sinta o sabor do alimento, a textura, você está observando o que o seu corpo está sentindo ao ingerir aquele alimento. E se você se concentra nisso, os pensamentos ansiosos, eles não têm espaço, eles não vão ficar ali. Então, você está concentrado no seu corpo. Os benefícios são múltiplos, inclusive para o foco e o raciocínio. Porque quando você observa mais seu corpo, observa mais sua respiração, se você faz uma alimentação com uma boa mastigação, observando o alimento, você está concentrado o quê? No seu corpo, né? Então, se você está concentrado no seu corpo, o nível de ansiedade, ele diminui, não vai sobrecarregar o seu cérebro, e sim, você vai ter mais foco e mais atenção. Porque eu não consigo ter foco, eu não consigo ter concentração se o meu corpo está agitado, se o meu fluxo sanguíneo está mais rápido, mais acelerado, se o meu corpo está em estado de alerta, porque a ansiedade faz isso, deixa a gente em estado de alerta. Então, para ter mais concentração, assim também como adormecer. Tem gente que reclama que não consegue dormir. Porque quando deita na cama, está pensando mil coisas, o corpo ali não desligou. E você consegue adormecer só quando você relaxa. Seu corpo precisa estar relaxado para adormecer. Então, assim também, como eu vou fazer uma prova, se eu estiver ansiosa, o risco de, mesmo sabendo o conteúdo, eu não consegui desenvolver a prova, são maiores. Agora, se eu estou relaxada, então, assim, é aprender a lidar com o nosso organismo para trazer ele para o estado de relaxamento. Percebeu que o seu corpo está mais agitado? É sinal de que você está ansioso. O que está passando na sua cabeça? O que está te acontecendo? Então, vamos trazer aí você para o estado de relaxamento. Então, essa relação aí com a comida, como você mencionou, é, assim, formidável, funciona muito. Inclusive, até melhora as relações, porque as famílias começam a se relacionar melhor quando sentam numa mesa para comerem juntos. Muda, assim, você faz programa com os amigos, mesmo você indo para comer, mas assim, você está mais ali atento ao presente. Não é só o comer para sair para comer. O objetivo não é o comer.
O objetivo é o relacionar-se. Então, tomar esse cuidado com a alimentação vai trazer benefícios para outras áreas da sua vida também. Exato. Bom, então vamos para a última dica. A última dica é buscar o autoconhecimento, né? Assim, Rose já falou de autoconhecimento aí. Então, só Tá? para finalizar, aproximar-se de você mesmo, da sua existência, buscar o domínio das suas próprias atitudes, né? Para que você consiga se livrar, de fato, da compulsão. Não se livrar da ansiedade, tá? Porque a ansiedade não tem cura, gente. A ansiedade é um estado emocional que precisa dele para poder viver. E o importante é que você aprenda a lidar com os momentos ansiosos. E não que você se livre da ansiedade. Ela vai voltar em algum momento da vida. Você pode. Ela vem, passa e ela vai voltar em outro momento. Então você precisa aprender a lidar com ela. E você aprende a lidar também buscando o autoconhecimento. Né? Rose colocou muito bem aí sobre o autoconhecimento. Sobre. Às vezes tem pessoas que não sabem como buscar esse autoconhecimento. Então, se você tem dificuldade de buscar esse autoconhecimento, é o momento de você pedir uma ajuda, sim, uma ajuda profissional, um psicólogo. Né? Psicólogo, ele é para todo mundo, né? Uhum. Psicólogo não tem uma plaquinha restrita de que só é para algumas pessoas. Não. Existem psicólogos que atendem crianças, existem psicólogos que atendem adulto, existe psicólogo que atende adolescente, existe psicólogo que atende os três, mas psicólogo é para todo mundo, tá? Uhum. Psicólogo não é só para algumas pessoas. E nesse processo de autoconhecimento, um profissional melhor para te ajudar a entender, para te ajudar nessa busca, né, que é infinita. Eu costumo dizer que, sim, às vezes a nossa vida está um quebra-cabeça embaralhado, né? E às vezes a gente não está conseguindo encaixar as peças, mas se você compartilha com uma pessoa, às vezes você consegue formar o desenho que aquele quebra-cabeça traz. E é exatamente isso que acontece na terapia, né? Muitas vezes você está com as suas questões desorganizadas e você vai para a terapia no momento que você está organizando. E aí, quando você organiza esse quebra-cabeça, você consegue ver uma imagem mais nítida, mais clara, que é esse processo, né, de quando você começa a evoluir dentro do processo terapêutico. E só reforçando o que Vani falou, o processo terapêutico ele não é só para adoecimento emocional, muito pelo contrário, né, Vani? Hoje em dia, eu acho que você também, eu não sei se você vai concordar com isso, mas hoje, boa parte dos meus clientes, dos meus pacientes, eles veio para o processo de autoconhecimento para desenvolvimento pessoal. Então, assim, a terapia ela é espaço para o desenvolvimento pessoal. Então, você quer melhorar o seu desempenho, você quer se desenvolver mais, você quer melhorar algum ponto, ou trabalhar habilidades sociais, pessoais, quer se promover dentro da sua carreira. Se você quer se desenvolver, seja em qual setor, dentro de um relacionamento, em qualquer setor da sua vida, a terapia ela é o espaço adequado. Muita gente ainda associa a terapia com adoecimento emocional, e sim, ela é o espaço adequado para tratar o adoecimento emocional. Mas a terapia, ela não é só tratamento. A terapia, ela é uma condução para o autodesenvolvimento também. Até mesmo porque quando você está Uhum. tratando um adoecimento, você está ajudando a pessoa a se autodesenvolver. Mas Desenvolver. algumas Isso. pessoas não têm nenhuma patologia e vêm e conseguem fluir, florescer na vida, gente. Isso é um processo lindo. Eu sou apaixonada por trabalhar com autodesenvolvimento e, assim, eu vejo o quanto esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, trazer os nossos conteúdos para a consciência, porque até então eles ficam ali no consciente. O inconsciente vai dirigindo a nossa vida, como se a gente estivesse no carro, o nosso carro no volante e outra pessoa, o carro estivesse andando sozinho. Esse é o inconsciente levando a nossa vida. Então, assim, trazer as nossas questões para a consciência nos ajuda a voltar a dirigir a nossa vida, a tomar atitudes mais assertivas, ter mais êxito e prosperidade na vida. Nosso conteúdo foi voltado para as pessoas, principalmente, que manifesta com a comida com uma ansiedade extrema, né? Que é aquela pessoa que acaba buscando na comida esse conforto, alívio, como uma recompensa, né? Por aquele estado emocional que ela está sentindo, não está sabendo lidar. Então, é isso, né? Espero que tenhamos ajudado aí algumas pessoas, espero que a gente consiga aí colaborar com o conhecimento também das pessoas, para que elas tenham informação que talvez elas não tinham, né? A informação é muito importante. E é isso, Rose. Obrigada também pelo convite. Foi bom estar aqui. E, gente, a principal mensagem que a gente quer deixar aí para vocês, quem não tinha esse conhecimento, até para quem tinha, reforçar,
é começar a se observar mais a partir de agora, sobretudo para quem tem níveis de ansiedade elevado. Comece a observar como a sua ansiedade age no seu organismo. Como o Vani falou, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Tem gente que não vai descontar sua ansiedade na comida, mas boa parte das pessoas fazem isso. Então, assim, comece a observar como a sua ansiedade age no seu organismo, quais são os prejuízos que ela tem te trazido. E se é com relação à comida, comece a observar o seu comportamento alimentar. E não só quem não desconta na comida, mas assim, foi o que eu falei lá no início da live. A nossa alimentação também, o nosso comportamento alimentar, ele pode sim trazer uma ansiedade. Então, a forma como eu me alimento, se eu como alimentos muito calóricos, isso pode me gerar um sobrepeso, que vai me fazer mal. Eu vou olhar para o espelho e não vou me sentir bem com aquela imagem refletida, isso vai me trazer uma ansiedade. Então, assim, lembra aí que é uma via de mão dupla. Então, é importante sim observar o nosso comportamento alimentar. Então, a mensagem principal foi essa. Já está acabando aqui o tempo, Vani. Eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui mais uma vez, compartilhar seu conhecimento conosco. Cada vez que você vem aqui, eu acho que contribui muito para o meu público e eu também aprendo muito com você. Muito obrigada e fica o canal aberto aí para as próximas, viu? Beijo. Obrigada a todo mundo que esteve presente à live. Beijo. Tchau, tchau.